Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Nós Mulheres da Rosa Monteiro. E bom, gente, antes de eu iniciar essa conversa aqui, eu quero falar um pouco da minha história com a Rosa Monteiro, que é a seguinte, assim... Eu conheci a Rosa Monteiro por conta do livro A Louca da Casa, que é um livro bem famoso dela, né? Eu acho que ele tá até esgotado no Brasil, infelizmente, porque é um livro que eu quero muito ler. Mas, enfim, eu tinha visto esse livro na casa de uma pessoa, assim, que eu fui e vi, falei assim, nossa, que estilo engraçado. E marcou na minha cabeça. E aí, tudo bem, passaram-se alguns anos, e aí a Todavia publicou o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que foi um livro que me chamou a atenção, que eu queria muito ler. Eu gosto muito do catálogo da Todavia. E aí, certo dia, eu tava assinando a tag, e aí, no brinde da tag veio um livro extra, que era um livro chamado Conversa sobre Ficção, né, que eram entrevistas do Ricardo Viel com diversos autores aí de língua espanhola e portuguesa. E aí tinha uma entrevista com a Rosa Monteiro, e assim, eu fiquei completamente fascinado com a Rosa Monteiro naquela entrevista, porque, cara, assim, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu recomendo muito vocês darem uma olhadinha nessa entrevista, porque, assim, é uma delícia ver ela falando, né, ler ela falando, assim, é muito gostoso, é muito interessante a forma como ela vê o mundo, a forma como ela lida com o mundo, né, e com as adversidades do mundo, é impressionante. Essa entrevista, pra mim, assim, me conquistou, e essa entrevista me fez pegar o Ridiculidade de Nunca Mais Te Ver imediatamente após de ler esse livro. E aí, li o Ridiculidade de Nunca Mais Te Ver, adorei, tem vídeo aqui no canal, tá? Recomendo muito, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha. E quando eu terminei de ler, eu falei assim, quero ler com certeza outras coisas da Rosa Monteiro. E acabou que a Todavia publicou agora, em novembro, se eu não me engano, de 2020, esse livro aqui, que é um livro, assim como A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de não ficção, né? Aqui nesse livro é quase como se fosse uma ridícula ideia de nunca mais te ver sobre várias mulheres, porque é o seguinte, aqui no Nós Mulheres, a gente vai então ter vários perfis biográficos de diversas mulheres, enfim, que têm uma história muito curiosa e que muitas vezes foram apagadas da história com H maiúsculo, né? Então esse livro aqui, a Rosa Monteiro tenta criar uma memória histórica para essas mulheres que muitas vezes foram figuras muito imponentes na sua época, ou muitas vezes acabaram sumindo no limbo aí da história, no limbo, enfim, da sociedade no geral, e esse livro aqui é um grande resgate dessas vidas femininas, o que é muito interessante, gente. Se você gostou do Ridículo Ideia de Nunca Mais Te Ver, que a Rosa Monteiro também faz isso, né, ela monta um perfil biográfico da Marie Curie, aqui nesse livro a gente vai ter, como eu disse pra vocês, várias versões do Ridículo Ideia de Nunca Mais Te Ver, só que aqui no Nós Mulheres a gente vai ter figuras, assim, muito diferentes entre si, né, e aqui nesse livro a gente vai ter diversas figuras, assim, desde Agatha Christie até mulheres que nunca foram mencionadas, assim, abertamente na história e tudo mais, e é muito interessante a forma como a Rosa Monteiro vai contando essas histórias, porque o que acontece, pelo menos nos dois livros da Rosa Monteiro que eu li e nessa entrevista, é de que a Rosa Monteiro, ela te dá a sensação de quando você tá lendo ela, de que ela é uma grande amiga sua, de que ela tá aqui sentada ao teu lado contando essa história, sabe, e ela tem um senso de humor muito fino, e ela também tem uma perspicácia de contar essas histórias, e de que aqui nesse livro ela mostra não só mulheres que são, assim, mulheres empoderadas, ou mulheres, enfim, grandes figuras pro feminismo. Não, ela mostra aqui diversas facetas de mulheres, o que é muito interessante. E a forma como ela conta, como eu falei pra vocês, é de uma maneira como se você estivesse aqui conversando com ela, como se ela estivesse assim do seu lado enquanto você tá lendo. É assim, é uma coisa tão única e tão maravilhosa, que o que eu posso dizer pra vocês é assim, leiam pra vocês saberem como é a sensação de ter contato com a escrita da Rosa Monteiro, porque é uma coisa muito única, uma coisa muito transcendental, no sentido de que, tipo assim, o livro, ele ultrapassa os limites da palavra escrita, e ele entra na sua alma porque a Rosa Monteiro tá te contando como se ela fosse sua amiga, sabe? Você sente como se a Rosa Monteiro fosse sua amiga, sabe? Tipo, cara, é muito incrível autores que conseguem fazer isso. Na verdade, são pouquíssimos autores. Assim, eu conto nos dedos quem são, como a Rosa Monteiro, como a Lígia Fagundes Telles, como a Toni Morrison, assim, né? Que são autoras que elas chegam pra te contar uma história, e elas vão te contar essa história, mas ao mesmo tempo ela vai te contando num tom de amizade, sabe? E aí você recebe essas histórias como se fosse uma amiga te contando, né? Como se a Rosa Monteiro fosse sua amiga, como se você fosse íntimo dela. E assim, não é só como se fosse uma amiga, mas a amiga com A maiúsculo, porque, cara, assim, deve ser delicioso sentar e conversar com a Rosa Monteiro, porque, gente, a forma como ela vai contando essas histórias aqui é simplesmente espetacular, não tem outra palavra, é espetacular, sabe? E as biografadas que ela escolhe aqui são também de uma grandeza, assim, impressionante,
por conta não só dos feitos em vida, mas também da sua história de vida, sabe? Que é uma coisa assim impressionante. Aqui ela resgata, como eu falei pra vocês, diversas personalidades femininas, e não são personalidades femininas que são unânimes no sentido de, tipo assim, grandes ícones do feminismo, como eu falei. São personagens muito únicas, mas de que são muito interessantes, assim, a vida dessas mulheres são, assim, grandes vidas mesmo, no sentido de que, tipo assim, não deixa a desejar pra qualquer ficção, sério, assim, conseguem transcender qualquer coisa que poderia acontecer numa história ficcional, por exemplo, né, porque é aquela coisa, a realidade sempre supera a ficção, mas aqui nesse livro a Rosa Monteiro conta essas histórias como se fossem ficções, mas não é aquela ficção comum, sabe? É aquilo que eu falei pra vocês, é como se uma amiga estivesse sentando te contando uma história que não necessariamente é ficção, né? Mas tem aquele tom, assim, de lenda quase, sabe? E é muito gostoso, eu gosto muito desse tipo de escrita, sério. Assim, gente, sinceramente, esse é o meu tipo de escrita favorito. E é como eu falei pra vocês, são poucas as autoras que conseguem esse feito, né? Poucos autoras, autores. E é muito delicioso se deparar com um livro como esse, porque assim, sabe, você viaja, você, assim, a sensação que dá, além dessa questão, dessa amizade que você cria com a Rosa Monteiro enquanto ela tá te contando essas histórias, é de que você tá ali acompanhando de pertinho, sabe, tá vivenciando lado a lado a vida daquela biografada, sabe, e assim, é mágico, é muito mágico mesmo, assim, sério, gente, eu fiquei completamente apaixonado, tem várias figuras aqui que eu nunca tinha ouvido falar, e assim, fiquei encantado com a vida, né, seja a vida muito maluca ou seja uma vida muito pregressa, mas assim, sempre as grandes vidas em todos os aspectos, sabe? Não, sério, gente, é fantástico. Isso daqui é um baita resgate histórico, assim, e caramba, que delícia. E assim, gente, uma das coisas que dá pra perceber que a Rosa Monteiro é uma grande escritora, né, e aqui nesse livro eu tive a certeza disso, assim, absoluta, é o nível de empatia que ela consegue ter com essas biografadas, porque não é qualquer autor de ficção, né, que a Rosa Monteiro escreve ficção também, que consegue ter esse nível de empatia com os personagens. Então aqui, por meio dessas histórias que ela vai contando, por meio da forma como ela vê as histórias de vida dessas mulheres, e a forma como ela demonstra isso, né, demonstra essa empatia, demonstra essa capacidade de alteridade dela, me fez ver que a Rosa Monteiro é uma baita escritora, assim, eu nunca cheguei a ler nada de ficção dela, mas assim, tô muito curioso, porque, cara, alguém que consegue ver o mundo dessa forma, que consegue ver vidas dessa forma, que consegue ver pessoas dessa forma, deve escrever ficção muito bem, deve conseguir criar personagens incríveis. Então, assim, eu não li nada de ficção da Rosa Monteiro, né, repetindo aqui, mas já recomendo, caso você tenha interesse de ler qualquer coisa de ficção dela, leia, porque, assim, eu indico de olhos fechados. Alguém que escreve como a Rosa Monteiro escreve, alguém que tenha a visão de mundo que a Rosa Monteiro tem, com certeza é um ficcionista excelente, sabe? E eu acho que faltam muitos escritores como a Rosa Monteiro, e isso foi uma coisa, assim, também que me impressionou muito na leitura desse livro. E assim, gente, olha, eu acho que eu vou ficando por aqui, eu acho que eu tô me repetindo até demais. Mas sério, não deixem de ler Nós Mulheres, da Rosa Monteiro. Esse livro aqui é um livro imperdível mesmo, é uma grande dica que eu tô dando pra vocês, de verdade, assim, é uma leitura que vocês não vão se arrepender de ler, sério, gente, é um livro fantástico mesmo. E seria muito bom que muitas pessoas lessem esse livro e conhecessem essas histórias, né? E conhecessem a escrita maravilhosa da Rosa Monteiro, né? Não só aqui, mas como o Ridículo e Ideia de Nunca Mais Te Ver, e como os outros livros dela, que devem ser maravilhosos. Então, assim, gente, olha, eu só quero indicar aqui pra vocês, não deixem de ler, livraço, imperdível mesmo, tá? Eu vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma conferidinha no prefácio, né? Que eu acho que tá na amostra grátis do Kindle. E, assim, vocês vão ficar encantados. Lendo o prefácio, eu duvido que vocês não vão querer ler o resto desse livro. E, assim, eu vou repetir de novo pra terminar esse vídeo, pra dar um empurrão aí pra vocês lerem. Aqui tem muitas histórias muito interessantes, histórias que você não vai encontrar por aí. Ou seja, livro imperdível, livro único, vida longa a Rosa Monteiro, porque ela conseguiu escrever muitos mais livros pra gente conseguir se deliciar com uma escrita tão gostosa e com uma pessoa tão boa contando tão boas histórias. E é isso, gente. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, tá? No livro. Não deixem de conferir mesmo. E lembrando pra vocês que caso você queira comprar esse livro, caso você tenha interesse nesse livro, peço pra comprar com o meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo, como eu falei.
que ajuda bastante aqui o canal, tá? E comprando qualquer outro livro também ajuda bastante por meio desse link. Sempre vou deixar aqui em todos os vídeos tem o linkzinho pra redirecionar a página do livro na Amazon. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro muito incrível, como o Nós Mulheres da Rosa Monteiro, ou algum livro não tão incrível assim, mas o que importa é que a gente tá conversando sobre livro e que isso é muito legal, tá bom? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o likezinho, não se esqueça de comentar aqui embaixo se você já leu Nós Mulheres da Rosa Monteiro, ou se você já leu qualquer outra coisa dela, o que é que você recomenda dela, tá? E qual foi a sua opinião, então, sobre o Ridículo Ideia de Nunca Mais Te Ver, sobre Nós Mulheres, sobre o livro dela que você leu. Enfim, é isso, gente. Olha, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.